E aí pessoal, tudo jóia? Galera, continuando aqui o nosso estudo de movimento circular, movimento circular, né? Hoje a gente vai falar sobre movimento circular uniformemente variado. A gente viu que o movimento circular uniforme, ele tem uma velocidade que ela é constante, certo? Essa velocidade ela pode ser definida como uma velocidade tangencial constante ou uma velocidade angular constante, já que você tinha aquela relação que V é igual a ômega R, né? E aí perceba que se o V é constante, sua velocidade tangencial é constante, o seu ômega também é constante, né? O seu R mais constante que R impossível, né? O movimento circular, beleza, sem problema, e aí você tem essa relação, né? No movimento circular uniformemente variado, você tem que o V, ele varia, certo? O seu V, ele varia sim. Beleza? É importante você saber essa relação aí que o seu V ele não mais é constante, não é mais constante, ok? Sem problema. Você tem aqui no movimento uniformemente variado, existe esse paralelo com o movimento retilíneo uniformemente variado. A ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma, ainda mais quando você tem essa relação entre grandezas que são angulares e grandezas que são lineares, tangenciais, né? Existe uma relação como essa que a gente viu aqui agora. Como essa relaçãozinha aqui, você pode perceber que existe uma relação entre uma grandeza que é linear, tangencial, com uma grandeza ômega, que ela é angular. Ela mede variações de ângulo num dado determinado, determinado tempo, beleza? Só que é uniformemente variado. Então, olha só, essa aceleração tangencial que a gente vai ter agora, variando a minha velocidade tangencial, ela é diferente de zero. Ela é diferente de zero, mas ela é uniformemente variada, né? Ela é, além de ser diferente de zero, ela é constante. Então você vai ter uma aceleração tangencial que ela é constante. Eu vou escrever isso aqui, que ela é constante, beleza? E aí dessa maneira a gente consegue calcular aqui algumas coisas, né? É constante. Beleza? Tranquilo. Beleza, a gente consegue resolver dessa maneira aí, sem muitos problemas, né? Você pode perceber o seguinte, né? Você pode, por exemplo, derivar essa equaçãozinha aqui, que essa equação aqui, ela existe, né? Essa equação aqui, como é que ela vem, essa fórmula aqui? Eu posso lembrar vocês aqui. A gente tem que... olhando para um movimento circular, né? Você tem aqui um círculo. Você tem o nosso círculo aqui, bem tranquilo. Vou tentar desenhar aqui o círculo. Beleza. E esse círculo, você sai de uma posição para ir para outra. Beleza? Esse movimento eu não disse para você se ele é uniformemente variado, se... Não falei, mas eu vou de um ponto para o outro, né? De algum momento que eu vou de um ponto para o outro. E eu consigo calcular essa distância aqui que eu calculei. Essa distância aqui, linearmente, é um ΔS, né? É uma grandeza escalar ali, né? Que eu estou calculando, né? Vamos dizer assim, eu estou variando só o espaço, né? E aqui no meio eu vou ter aqui também um ΔΦ, que eu variei uma certa quantidade angular, certo? O meu raio ele é constante, eu estou num círculo. E olha só, eu não falei para vocês se esse movimento ele é uniformemente variado, ou se ele está variando nem uniformemente, enfim, eu não estou falando nada. O que eu fiz? Um deslocamento. Eu fiz um deslocamento e aí eu começo a avaliar aqui essas grandezas, né? Esse deslocamento e esse tanto angular quanto o nosso tangencial ali, vamos dizer, né? Então, nesse sentido aqui, a gente consegue relacionar essas três grandezas, de modo que a gente tem R, ΔΦ é igual a ΔS, Perceba que a gente consegue essa relação aí sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum, beleza? Sem problema, né? E perceba que isso aí vale para qualquer ângulo, né? Qualquer ângulo assim eu posso botar um ângulo infinitesimal aqui se eu quiser. Eu posso de maneira bem grosseira aqui botar que a gente tem um R dφ é igual a ds, né? A gente pode escrever dessa forma aqui, né? A gente pode escrever dessa forma que não vai ter problema nenhum, a gente pode fazer isso aí. Tranquilo, a gente pode também dividir por t, né? dt, né? Ou ΔT aqui em cima, né? A gente pode resolver sem problema, não vai fazer diferença nenhuma aqui. Tranquilo? Em termos de... A gente não tem que fazer aproximação, não precisa fazer nada. Não, tudo faz sentido aqui. Para qualquer ângulo a gente vai ter um deslocamento ali, isso é instantâneo, né? A gente tem aqui um dφ dt
é igual a um ds sobre dt, sem problema. Ah, eu não sei derivada, eu não sei o que, blá blá blá. Pô, imagina isso como uma taxa de variação, né? Eu sempre penso dessa forma. Quando eu não sabia derivada, eu pensava, cara, quando eu olho isso aí, uma taxa de variação, um desenho bem pequenininho. A gente conversou sobre isso, grandezas que na nossa primeira aula lá de cinemática, né? A gente estava falando sobre a diferença entre intervalo de tempo e instante de tempo, né? É sempre importante a gente lembrar disso aí. E aqui a gente pensando dessa forma, a gente meio que chega nessa forma aqui de cima, né? Perceba que isso aí é coisa instantânea, né? Não tem caô nenhum aqui. Vamos lá, eu posso derivar essa galera aqui. Aí eu derivando, a gente tem R, D, D2φ sobre dt2, né? Isso aqui vai ser igual a d2s sobre dt2. Beleza, até aí não falou nada com nada, tranquilo, mas olha só, isso aqui é aceleração, né? Você sabe que essa aqui é aceleração tangencial. Aqui a gente vai fazer a diferenciação do tzinho, porque você sabe que tem uma outra aceleração. Então eu vou colocar um AT ali, não vou colocar só A não, vou colocar AT mesmo. A vou citar ali depois o que seria o meu A. Esse camarada aqui seria a minha segunda derivada, né, da minha posição. E aí a gente sabe, na nossa primeira aula lá de cinemática, lá falando MRU, na segunda aula, né, falando de aceleração nesse sentido, né. Esse camarada aqui eu vou chamar de alfa. De modo que alfa vezes R vai ser igual à sua aceleração tangencial. Esse alfa seria a sua aceleração angular, né? Sua aceleração angular. Beleza? Por que isso é a sua aceleração angular? Bom, você sabe que dφ dt é ômega, né? dφ dt é ômega, e nesse sentido você sabe que você derivar de novo, a derivada da sua velocidade vai ser a sua aceleração. Nesse caso vai ser angular, né? Basta você derivar mais uma vez ali, ou dividir pelo tempo de novo, né? Sem estresse aqui, né? Você pode falar também que alfa, como alfa é constante, né? Você percebe que a aceleração tangencial é constante, seu alfa é constante, né? Você fala que alfa, isso é para você que ficou muito incomodado com a parte da derivada, que pode estranhar, né? Você pode falar que o alfa é delta ômega sobre delta t, né? Você pode falar dessa forma também. E aí, sem problema, né? Sem problema nenhum, você consegue achar aí também a sua aceleração. Você consegue, então, achar aqui uma equação horária, né? Uma equação horária em função de ômega e alfa, né? Você consegue fazer isso aqui conforme a gente fez no MRUV, né? A gente fez essa parada sem problema. Você tem que alfa vai ser igual ao seu ômega final, já que está variando ômega, certo? Você está no movimento que é uniformemente variado, né? Você tem aqui ômega inicial sobre o seu tempo final, que eu vou chamar de t, menos o seu tempo inicial aqui. E aí, fazendo toda aquela historinha que a gente sempre faz, né? O seu tempo inicial eu vou chamar como zero, o seu ômega inicial eu vou chamar de ômega zero, pode ser zero ou não, né? E o seu ômega final eu vou falar que está em função de tempo, né? O que faz todo sentido aqui do mundo, né? Está em função do tempo o seu ômega final, de modo que você obtenha no final aqui, separando aqui as coisas aqui direitinho, você tem que ômega em função do tempo vai ser o seu ômega zero mais o seu alfa t, né? Desse jeito você obtém aqui uma equação horária, uma lei horária do seu ômega, da sua velocidade angular em função do tempo. E aí perceba que o seu alfa aqui ele é constante. Se você deriva esse troço aí, você vai obter só alfa, né? De ômega dt você tem só o seu alfa constante. É isso aí, vai dar uma reta no seu... Caiu tudo aqui. Isso aí vai dar uma reta no seu... fazendo um gráfico de ômega em função do tempo, né? Você sabe dessa parada, não vai fazer diferença alguma com relação ao seu MRV, né? Não faz diferença alguma, você pode seguir tranquilamente aqui o jogo, né? Tranquilamente o baile aqui. Se você fizer aquela relação que a gente fez de S de T, agora a gente vai fazer para φ de T, né? Você consegue também esse tipo de relação, né?
você consegue esse tipo de relação bem tranquilo. Porque você vai chegar e você vai falar para mim, olha só, dada essa relação que você tem aqui embaixo, a relação de derivada superior aqui, né? Você tem que ômega em função do tempo, vai ser igual a um A mais BT, na equação de segundo grau aqui, mais CT ao quadrado. Beleza? E aí o que você pode fazer aqui? Você pode derivar uma vezinha aqui, né? Deriva uma vez e você derivando o seu ômega em função de t, ó, o seu φ em função de t, né? dφ dt, você tem ômega. Isso aqui é definição, né? Variação angular dado um tempo, né? Isso aqui vai ser igual a b mais 2c vezes o tempo, né? Faz aí essa derivada e você vai conseguir perfeitamente achar esse tipo de coisa. Para você que não precisa de derivada, você não precisa de nada, assim, é importante, eu falei um pouco sobre isso, né? É importante você saber um pouco de derivada, sim. Para alguns concursos aí, a maioria, se não todos, um mínimo de derivada, assim, é importante sim você saber. O mínimo, porque o custo-benefício é muito grande, muito, imenso. Você demora menos de um dia para você entender o que é derivada, o básico. Pula esse negócio de limite, pula esse negócio todo, pega a parte prática de derivada. Você, em menos de um dia, você consegue pegar e falar, caraca, meu irmão, a aplicação é absurda, por um tempo muito curto que você tem para aprender o que seria a aplicação de derivada, né? Eu acho bem interessante. E aí você faz esse paralelo aqui, né? Você faz esse paralelinho aqui e você consegue descobrir quem é B e quem é C aqui, né? Você descobre, então, que B é igual a ômega zero, você descobre que B é ômega zero, e o seu C, 2C é igual a alfa, né? 2C é igual a alfa, o seu C é igual a alfa sobre 2, né? O seu C é igual a alfa sobre 2. E perceba que para descobrir o A aqui em cima, basta você botar o t igual a zero. Se você coloca t igual a zero, você corta essa parte, corta essa outra, e você descobre que φ de t igual a zero vai ser igual a φ0, né? Eu vou colocar isso aqui, φ de zero é igual a A. E aí você chama esse φ0 de φ0, né? É basicamente assim, por isso que a gente chama dessa forma, não tem outro jeito, né? Tem outra explicação. A gente conclui aqui então que o φ de t, o φ em função de t, vai ser igual ao φ0 mais b, que é ômega 0 t, beleza? Mais o c, que é alfa sobre 2, vezes o t ao quadrado. Perfeito, tranquilo. A gente consegue aqui a nossa equação horária de φ, que seria a sua posição angular, em função do tempo, né? Tranquilo e calmo aqui a gente consegue esse tipo de relação bem tranquila, pessoal, a gente consegue então Rφ igual a S, a gente consegue que R ômega igual a V, a gente tem que R alfa igual a T, né? Basta você multiplicar e dividir por R que você faz essa conversão entre as unidades angulares, vamos dizer assim, né? E as suas grandezas angulares, botar melhor, né? E as suas grandezas lineares, suas grandezas tangenciais. Dessa forma a gente consegue trabalhar perfeitamente. Para fechar aqui a nossa aula, você percebe que assim, basicamente uma relação muito próxima com MR e UV, né? Não tem muito o que falar aqui. Mas uma coisa que eu vou citar aqui para vocês é com relação a essa componente de aceleração que você tem no movimento, que ele é circular, né, e uniformemente variado. O que acontece aqui? Você tem uma velocidade que ela é tangencial, mas você também tem uma aceleração que é tangencial, certo? Uma aceleração que é tangencial, ela pode estar freando, né? Vou colocar aqui que está nessa posição aqui, não tem caô, né? Nenhum aqui. Eu posso colocar dessa forma aqui. Essa aceleração tangencial, né? Existe uma aceleração tangencial e eu vou colocar para fora ali, para não confundir aqui dentro. Beleza? Existe uma aceleração tangencial aqui também, né, que está fazendo com que essa velocidade tangencial, essa velocidade linear, ela varie, né? Ela varie de alguma forma. Beleza, você sabe que para manter esse gráfico aí, para manter essa trajetória em círculo, né, eu preciso de uma aceleração que ela é centrípeta. Existe uma aceleração aqui que a gente chama de aceleração centrípeta, apontada para o centro. Bem sabe você que a aceleração centrípeta ela é calculada como v² sobre r.
Isso aqui vai ser igual a ômega r, ômega ao quadrado r. Beleza? Essa aqui é a sua relação de aceleração centrípeta, que é sempre importante você lembrar que existe. Sempre importante você lembrar que existe, e perceba que nesse caso ela não vai ser constante, né? Ela vai ficar variando. Existe uma aceleração grande, ela vai aumentando essa velocidade ou vai diminuindo conforme a sua velocidade ou o seu ômega, eles vão variando, ok? Para eu manter sempre essa trajetória circular, eu preciso variar essa aceleração, já que a minha velocidade tangencial ela varia, né? Nesse sentido aí. Tranquilo? Tem alguma força sendo aplicada, isso aí a gente vai ver em dinâmica. Por que eu estou batendo nessa tecla aí? Porque existem questões que cobram justamente qual o vetor velocidade. Qual o vetor velocidade? Ou módulo, ou até o sentido, ou direção, para você aplicar isso aí de alguma maneira, né? Com muito cuidado, porque eu tenho duas acelerações, né? Duas acelerações. A velocidade, elas fazem 90 graus entre si, né? Beleza? Uma é centrípeta e a outra é tangencial, né? Elas fazem 90 graus entre si, né? Fazendo 90 graus entre si, de modo que a aceleração final, vamos dizer assim, a aceleração total, né? Final fica esquisito, né? A aceleração final, total, desculpa, a aceleração final da minha partícula aqui, vai ser um vetorzinho somado vetorialmente com esses dois, né? Olha, vai ser aqui essa aceleração A, que vai ser resultante da aceleração centrípeta mais aceleração tangencial, beleza? Se eu quiser saber o módulo, né, já que eu nunca vou colocar vetor, até agora eu não coloquei vetor, talvez na próxima aula, né? O módulo de A aqui vai ser igual a raiz de aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado, beleza? E aí você coloca aí as fórmulas que você quiser para poder calcular isso aí, né? Não vai ter muito problema. Em termos de aceleração, você tem, por exemplo, VT, né? Perceba que isso aí vai mudar, né? Aceleração tangencial, você vai tentar, o problema vai te dar de alguma maneira, né? Você tem que aceleração vezes o tempo é igual a v, e aí, enfim, você vai começar a descobrir essas coisas, né? Você tem que aceleração centrípeta é dada daquela forma. Então, assim, só para ilustrar um pouco o que eu estou querendo dizer, você tem que a aceleração centrípeta é dada, né? A aceleração centrípeta, eu vou colocar tudo em função de v, né? Para ficar mais fácil. V ao quadrado sobre r. Né? Isso aqui está ao quadrado, né? É a aceleração centrípeta ao quadrado. Muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Aceleração centrípeta ao quadrado, beleza? E quem que seria a sua aceleração tangencial? Olha, e depende, né? Depende, porque você tem que a velocidade vai ser igual a v0 mais at. Você pode botar dessa forma. Né? E aí depende, ó, a sua aceleração tangencial, esse aqui, vai vir daqui, né? Já que você está relacionando a velocidade tangencial aqui, na sua aceleração centrípeta, e não a velocidade angular, então assim, pode ser dessa forma. Aqui você já consegue uma aceleração em função do tempo, né? Mais ou menos dessa ideia, a gente consegue pensar dessa forma. É uma opção, né? Porque é um movimento retilíneo uniforme aqui que a gente está trabalhando, né? Nesse sentido aqui. Lembrando, né? No movimento retilíneo uniforme, você consegue selecionar dessa forma, né? Assim, é uma maneira, né? É uma maneira de você pensar e calcular a aceleração nesse sentido, né? Você calcula a aceleração e coloca ali. Já que a sua aceleração ela é constante, né? Sua aceleração constante, o camarada vai te dar ali uma certa variação da velocidade, aí você sabe a variação do tempo, acha a aceleração e você joga aqui, né? É uma maneira, né? Eu só estou ilustrando aqui, eu não vou... aceleração tangencial aqui eu posso falar que é ΔV sobre ΔT ao quadrado. Vou botar dessa forma aqui, ó. Beleza? É uma maneira de falar, né? Beleza? É só um jeito de escrever aí que acho que ficou claro o que eu quero dizer. Tranquilo? Ó, cuidado com esse negócio, né? A aceleração é total ali, né? A aceleração que era tangencial mais a centrípeta, às vezes é importante você saber isso no exercício. Tranquilo? Galera, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham curtido aí, tranquilo? E bons estudos sempre. Um forte abraço para vocês. Valeu, tchau, tchau.